E assim nasceu o cinema, um verdadeiro espetáculo. É o que vocês vão ver agora, um pouquinho, só um pouquinho, do que foi o Fest Anglo. Gente, uma festa de talentos. Eu tive momentos que fiquei, confesso, emocionada. Uma apresentação ímpar, uma apresentação de primeiro mundo. E, além de você ver um pouquinho do que foi essa apresentação, esse espetáculo musical, você vai saber como foi criado. Com vocês agora, um pouquinho do Fest Anglo e assim nasceu o cinema. O Fest Anglo, nós chamamos de Fest porque é um grande festival que nós fazemos acontecer no colégio uma vez por ano, e a sua iniciativa ela se dá a partir do próprio conceito que a escola tem de educação. A direção da escola, na pessoa do seu diretor e criador do colégio, professor Edson Escabora, ele sempre acreditou que a arte, a cultura, ela tem que fazer esta passagem, ela tem que migrar por todos os conteúdos e fazer uma interdisciplinaridade com tudo aquilo que acontece na escola. E nós sabemos que a arte, ela traz a questão do belo, todas as linguagens da arte trabalham com o belo, trabalha com o bonito, trabalha com as emoções. E isso, evidentemente, que traz uma resposta positiva para toda a comunidade que integra e que compõe o colégio, tanto para os seus professores, quanto para os pais, quanto para os alunos. A partir do momento que o aluno dá-se visibilidade num palco, o nosso evento, por exemplo, ele acontece no Teatro Khalil Haddad. E é toda uma produção que vocês ouvirão na sequência através do professor José Antônio, que é o criador, né, desse evento. Ele dá uma resposta que transcende, na verdade, toda a realidade do ensino regular da escola. A partir do momento em que você vê um teatro repleto de famílias e convidados e autoridades, os pais vibrando e os alunos ali no palco, se apresentando, comunicando, manifestando as suas emoções, isso evidentemente que nos traz uma alegria muito grande e fica, né, aí a nossa mensagem, o nosso desafio para aqueles, né, para as escolas, para os gestores, para aqueles que trabalham com a educação, que esse é um caminho que dá uma resposta muito bacana. É claro que esse evento ele tem uma complexidade, dado a magnitude do que nós trazemos para as pessoas que ali estão. Para vocês terem uma ideia, são 370 alunos que durante 1h40 eles passam pelo palco apresentando alguns elementos dessa linguagem da arte, ou dançando, ou cantando, ou expressando verbalmente através do teatro. E então tem uma complexidade, isso tem um custo, né, que a gente assim, se eu falasse aqui o montante, certamente as pessoas até achariam que é um valor alto demais. Mas quando você fala em vida, quando você fala em manifestar emoções, quando você fala em educação, em trabalhar a questão da subjetividade, a gente acredita que tudo isso vale a pena e acreditamos que o caminho é por aí mesmo. É evidente que tem toda uma dimensão pedagógica por trás disso. A escola não pode em nenhum momento se omitir da sua real função. A escola tem que ensinar e o aluno tem que aprender. Isso é real, isso nós não podemos omitir, e essa é a nossa missão e a nossa função. Porém, nós acreditamos, e 13 anos de experiência tem mostrado que quando você alia, né, essa questão da arte, da cultura, a todo o seu processo pedagógico, a escola ganha, o aluno ganha. Nós temos um aluno com uma autoestima muito boa, um aluno que tem uma capacidade de expressão, de comunicação e, acima de tudo, de argumentação, que é o que hoje as grandes provas exigem, a questão dos vestibulares, prova do Enem, prova do PAS, que é aquele aluno que sabe se comunicar, que sabe argumentar. E o FEST vem justamente preencher essa lacuna que às vezes a educação regular deixa um pouco de lado, que é esse poder da crítica, da argumentação. E tem uma questão bastante importante que acontece no FEST, que é a interdisciplinariedade. Como é que acontece isso?
cada ano escolhe-se um tema, elege-se um tema. Esse tema, ele não é um tema aleatório, um tema qualquer. Esse tema, ele é estudado, não é? Junto com os alunos, faça um levantamento junto com os alunos. Esse ano, por exemplo, foi. E assim nasce o cinema. Evidente, para chegarmos àquela produção final, onde os alunos se apresentaram, houve toda uma pesquisa, toda uma construção, todo um levantamento, e isso passou por todas as disciplinas. Todas as disciplinas deram a sua colaboração para que nós pudéssemos chegar a esta produção final, que aliás hoje é o grande desafio, não é? Que as literaturas e os pensadores da educação fazem para nós gestores, que não é mais trabalhar a educação como fragmentos ou ela segmentada, compartimentalizada, mas fazer com que o aluno aprenda e entenda o todo. E o FEST, nesse sentido, dá uma resposta excelente. Há 13 anos atrás, nasceu uma vontade de agitar esse colégio. Agitar de que maneira? Os alunos vinham para cá só para estudar. A única atividade que eles tinham era educação física. Aula de arte, era aquela aula comum. E eu sentia que havia uma necessidade de fazer alguma coisa diferente. As outras escolas faziam festival de música, faziam festival de teatro e nós não fazíamos nada. Aí eu fiz uma pesquisa com os alunos e perguntei: se a gente fizesse uma gincana cultural, vocês participariam? Como que seria? Aí eles acabaram gostando da ideia. E o primeiro Fest, há 13 anos atrás, foi uma gincana entre salas que aconteceu lá no Cineplaza, no antigo Cineplaza, sem estrutura nenhuma, nem camarim existia. Foi tão legal que os alunos ganharam gosto por fazer, de participar desse festival. No início era uma gincana, tinham as provas, todas as provas tinham a ver com arte, música, dança, literatura. E com o passar do tempo isso foi se transformando no que é hoje, um grande musical. Há 3 anos atrás o colégio sugeriu que mudasse o formato, que nós parássemos de fazer competição. Por quê? Porque na competição um perde, outro ganha. Aquele que perde acha que o trabalho dele foi em vão. Então nós começamos a interagir todas as turmas, misturar todas as turmas nas provas. E aí acabou virando esse festival, esse musical que todo mundo viu e que a tendência é só crescer. E assim começou o Fest Anglo, há 13 anos atrás, como uma gincana. E hoje é um musical que eu não tenho ideia onde é que ele vai parar. Qual a magnitude que isso aí vai ter daqui 5 anos, 6 anos. Eu, como diretor-geral do espetáculo, comparo com o Fest de hoje com o Fest de 13 anos atrás. Era um espetáculo escolar, totalmente sem pretensão, não tinha estrutura. Mesmo apresentando no Teatro Regional Calil Haddad, que é um monstro de teatro, a estrutura era precária, os alunos que produziam tudo. E hoje podemos comparar grandes espetáculos de São Paulo, os grandes musicais, claro, dentro da nossa possibilidade, mas eu acredito que não fica a desejar muita coisa não. Por quê? Porque o colégio investe, o colégio acredita, os pais acreditam, os pais investem e eu também acredito. Eu acredito que a gente começa desde cedo, gostar da arte, gostar da cultura. E foi o que aconteceu há 13 anos atrás. A minha preocupação maior era: o que vai ser desse adolescente que não tem contato nenhum com cultura? Tanto que nós levávamos alunos para São Paulo para assistir musicais, para visitar exposições, porque eu sempre me preocupei com isso. Porque eu comparo com a minha adolescência, lá no interior, que não tinha nada, eu não tinha possibilidade de nada.
E quando eu tive essa oportunidade, eu falei, poxa, quisera eu levar essa oportunidade para muita gente. E acho que é o meu papel hoje, levar arte e cultura para quem não tem condição de sozinho abraçar esse mundo. O legal é ver o aluno tímido, o aluno que a princípio não tem aptidão para nada, e de repente você vê ele dançando no palco como se fosse um Fred Astaire, né? Então isso é uma coisa legal, eu acho que é proveitoso para a família, isso deve ser uma coisa muito legal. Eu não conversei com os pais, eu geralmente não tenho esse contato com os pais para saber o que o pai pensa, mas eu acredito que os pais têm orgulho de ver um filho que de repente só estuda, assiste televisão, só fica no computador, de repente vê ele voando em cena. Eu acho que isso é muito legal, e o que é mais interessante, o que é mais proveitoso de tudo isso, ele aprende. Nesse último Fest, por exemplo, a história do cinema, quantos e quantos alunos assistiram vários filmes para poder entender o papel dele no espetáculo. Teve aluno que não conhecia personagens, de repente pesquisou sobre o personagem para entender o porquê que ele estava fazendo aquilo em cena. E eu acho que é essa visão, é isso que leva o colégio a acreditar que isso vai ser um norte para o aluno, para ele lá na frente saber, olha, eu sou médico porque um dia eu despertei, eu sou advogado porque um dia eu acreditei. Então eu acho que é isso, o papel do Fest para o aluno é isso, despertar aquele sensozinho que lá dentro ele não sabe, ele não descobriu ainda.